Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Está feliz nessa manhã? Acordou hoje de madrugada, no domingo, às 9 horas, né? Muitos acostumados a acordar 11 horas, meio-dia. Mas que bom que você se acordou de manhã já com aquilo no pensamento. Hoje tem um compromisso na igreja. Não porque o pastor pediu, marcou. Compromisso com Deus, de vir cultuar a Deus. De vir entregar o seu louvor a Deus. Hoje é o culto de ceia, primeiro culto de manhã, que nós vamos começar todos os meses. Esse é o primeiro culto, então. E nós vimos aqui neste último hino. Eu não ia chamar a irmã, ia só 2 hinos, mas eu na hora ali eu senti de chamar a irmã Angélica. E ela falou aqui do grande amor de Deus para conosco. O amor que veio, nos amou, nos perdoou todos os nossos pecados. E aí entra, através deste amor, a justificação de Deus. E a justificação é o ato de que o homem passa do estado de pecador ao estado da graça. E então ele é justificado. Ele se torna completamente inocente diante de Deus. Isso é justificação. Se nós entendermos o que é isso, irmão, a justificação de Deus, a pessoa, você vai entrar no céu sem nenhum pecado. Porque um pecado só você já não entra no céu. Você vai entrar perfeito no céu por causa da justificação. Como é que nós obtemos isso, irmãos? Atos 13:39. É justificado todo aquele que crê em Deus. Se você crê em Deus, agora o crer não é só dizer da boca para fora, né? O crer é seguir os ensinamentos de Jesus. Amém? Então já pensou? Eu fiz uma comparação, não vou fazer aqui, né, o irmão Jair lá em Siderópolis, né? Nós vamos, todo ser humano vai ser julgado lá pelo coração. O coração fala do pensamento. E a psicologia fala que nós temos 10 mil pensamentos por dia. Esses 10 mil pensamentos que você tem por dia, em média, quantos é pensamento ruim? Quantos? Todos eles bons? Você é santo, tem uma auréola na cabeça. Né? Mas se você tiver pelo menos 3 pensamentos ruins só no dia, você já é o cara, você já está acima da média. Agora imagina isso, multiplicando, eu multipliquei 1, mas vou multiplicar por 3 na minha vida. Se eu tenho 3 pensamentos ruins por dia, eu tenho 54 anos, eu vou estar 50 anos. Eu vou ter quase 50 mil pecados de pensamento lá no céu. E vou ser julgado. Aí como é que eu vou defender isso? Mas quando nós somos justificados, nós vamos entrar lá sem nenhum pecado. Amém? Glória. Abre a tua Bíblia, irmãos. No Evangelho de João, no capítulo de número 14, e versículo 21. Evangelho de João, capítulo 14, e o verso de número 21, irmãos. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Amém? Que diz assim a palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos, e os guardas, e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu, disse Jesus, o amarei. E me manifestarei a ele. Vamos ler mais uma vez, irmãos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Larga a tua Bíblia, vamos fazer uma oração, irmãos. Ó Senhor, obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui, Senhor, junto com os seus irmãos, para te louvar, para te adorar, para expressar através da nossa fé, seja ela pequena ou média ou grande,
a nossa reverência, o nosso temor, o nosso amor. Porque cremos, Senhor, que fomos chamados, escolhidos. Obrigado, Espírito Santo, que é por nós, que está em nós, que nos estás ajudando nas nossas fraquezas, nos nossos pensamentos. Nos abençoa nesta manhã, durante o término deste culto, durante este dia. Meu Deus, porque o teu amor, ele é grande, quando nós olhamos para o teu amor, Senhor. Oh, obrigado, Senhor, pela minha vida, por aqueles que têm me dado, pelos meus irmãos, na carne espiritual, pela minha família, na carne espiritual. Quantos que eu ainda não conheço, milhares ainda que já partiram, milhares, Senhor, quem sabe vão vir ainda, que eu não conheço, mas na eternidade, nós vamos estar todos juntos, uma mesma família, um mesmo povo, adorando a Deus. Fala conosco nesta manhã. Precisamos ouvir a tua voz. Desde já te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vou falar um pouquinho mais baixo, vou tentar, porque eu passando os 3 dias aí meio ruim. Ontem fui obrigado a tomar 2 injeções, antibióticos. Mas graças a Deus podemos estar aqui, louvando a Deus. Eu trouxe um texto aqui, irmãos. E eu quero discorrer alguns princípios desse texto. E rever, através desse texto aqui, rever alguns princípios da nossa fé. Talvez, e nesta manhã, Deus nos deu esta palavra aqui. E eu acredito que é o texto mais difícil de nós falarmos. E de nós entendermos até esse texto. Pela situação que nós estamos vivendo. Eu me lembro que no final do século, agora, e no início do século 2000, a astrologia, a ciência, disse que tinha acabado, na astronomia, acabado a era do peixe e entrado a era do aquário. Nós estamos vivendo a era do aquário. Pela astronomia, pela física, pelo aquilo que eles estudam. E a era do peixe simbolizava a fé. E a era do aquário simbolizava o homem. Quer dizer, ele está dizendo, vai acabando a fé e vai entrando o ser humano, a ciência. Ali. Diante desse fato, irmão, isso tem entrado em todas as áreas que nós temos visto aí. O mundo sendo materialista. O mundo é materialista. Nós, se nós não cuidarmos, nós vamos ser materialistas igual ao mundo. E nós vamos ver nesses princípios aqui, por isso que ele é difícil, por isso que ele é... Por isso que você pode, às vezes, não entender, não concordar. E você não entender esse princípio que nós vamos falar aqui. Porque nós falamos, e nesse último hino aqui, por isso que eu pedi para a irmã cantar, e ela falou do amor de Deus. E ele é muito fácil, e é muito gostoso, nós falarmos do amor de Deus. Que Deus nos amou, que Deus nos ama, que a Bíblia diz que Deus é amor. Mas agora, aqui nesse versículo, nós vamos ver o nosso amor para com Deus.
É difícil porque nós vamos falar aqui, você ama Deus. Como Ele pede que nós o amamos? É difícil para mim e para você, porque eu estou aqui falando, mas será que verdadeiramente eu amo a Deus em primeiro lugar? E é sobre esse amor que eu quero falar, não o amor de Deus, mas o meu amor para com Deus. Por isso que é difícil. Por isso que aqueles princípios que nós vamos colocar aqui, nós vamos rever a nossa vida espiritual, se nós verdadeiramente estamos amando a Deus. Ou estou vivendo na igreja e somos crentes só porque temos medo de ir para o inferno? Amar a Deus não é ser dirigente da igreja, pastor, não é ser um obreiro, não é louvar, não é não perder nenhum culto e nem a ceia. Isso é consequência de amar a Deus. Quando se ama a Deus, porque nós podemos fazer tudo isso e não amar a Deus. Por isso que essa palavra, eu creio que é uma das palavras mais difíceis de se ensinar, de se viver, mas é um princípio da Bíblia, e é o maior princípio da Bíblia, para nós. Amém? Mas eu me alegro quando Jesus fala lá em João, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e me seguem. E se você é ovelha de Jesus, você vai ouvir e vai seguir. Se você não é ovelha, talvez você vá sair murmurando. Não é assim bem, pastor. As coisas estão difíceis. As coisas são difíceis. Mas se você é ovelha, você vai ouvir e você vai seguir a voz do teu pastor. Glória a Deus. Há duas palavras na Bíblia que resumem toda a Bíblia. Uma foi deixada por Deus e outra foi deixada por Jesus. Dois mandamentos. O primeiro mandamento está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Deus diz ali: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Esse é o maior mandamento do Antigo Testamento. Aí será que é do Novo? Aí os homens, os fariseus, doutor, perguntaram para Jesus: Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus ali diz: o maior mandamento é esse. É o mesmo de lá. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. E ele acrescentou ainda: e com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e o maior amor. Esse resume toda a Bíblia. Quem cumpre esse mandamento, cumpre toda a Bíblia. Cumpre toda a lei, toda a graça, cumpre tudo. Esse é o primeiro e o maior mandamento da Bíblia. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu pergunto para mim: eu estou amando a Deus? Você pergunta para você: eu estou amando a Deus? Nós estamos amando a Deus como Ele deve ser amado? Vamos ver aqui 3 regras, ou 3 princípios, que, pega a tua Bíblia ali, 3 princípios que Jesus, Ele deixa na Bíblia, 3 princípios fortes. Por isso que é difícil, esses 3 versículos aqui, são difíceis. 3 passagens que o próprio Jesus deixa ali em Mateus, para nós revermos se nós estamos amando a Deus. Vamos lá, para Mateus capítulo 16 e versículo 24.
Mateus 16. Quantos estão entendendo? Levante a mão. Amém. Quantos podem dar um glória a Deus? Glória a Deus. Quantos podem dizer assim, Deus fala comigo? Mateus 16 e versículo 24. Todos acharam? 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, esse vai achá-la. Porque o que aproveita o homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. O que dará o homem em troca da sua vida. Então, por quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, esse achará. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Olhando para a Bíblia no versículo 24. Se alguém quer vir após mim. Como é que nós queremos ir a Jesus, irmão? Na nossa humanidade, não dá. Para nós irmos a Jesus, nós temos que negar a nós mesmos. Para ir a Jesus, nós não podemos ir com a nossa humanidade humana, como homem, pecaminosa. É isso que o versículo está dizendo aqui, ó. Se alguém quer vir após mim, então negue-se a si mesmo. Vocês têm que negar a tua humanidade, a tua vida, para me seguir. Para fazer o quê? Para fazer a vontade de Jesus. Então eu botei aqui alguns princípios de levar essa cruz. Carregue essa cruz. Primeiro, morrer para nós mesmos. Perder a sua vida é não pensar exclusivamente em nós. Aí eu servir de exemplo porque eu quero, porque eu preciso, porque isso, porque aquilo, porque Jesus já fez isso, já vai fazer isso. É só para mim, só para mim. Eu nem estou aí com as outras pessoas, nem estou aí pela salvação de outras pessoas. Eu só penso em mim mesmo. Só penso em mim mesmo. E nós temos que morrer para nós mesmos. Para que nós temos que morrer para nós mesmos? Terceiro, morrer a nossa vontade. Nós só queremos fazer a nossa vontade. Quarto, morrer muitas vezes pelos nossos projetos. Nossos projetos que nós fizemos. Nós estamos colocando o nosso projeto. Eu estou falando aqui de projetos espirituais, estou colocando aqui projetos financeiros, familiares. Esses projetos, ele tem que morrer em nós, mas ele tem que ser esse projeto na vontade de Deus. Isso que eu quero fazer. Esse carro que eu quero comprar, essa casa, esse emprego, esse lugar que eu vou. Esse projeto tem que estar na vontade de Deus. Eu não posso fazer esse projeto sem a minha própria vontade. Sem buscar a Deus, sem entregar a Deus, sem falar com Deus. Sem ouvir Deus. Sem Deus colocar no meu coração. É da vontade dEle. Isso que eu tenho que fazer é da vontade dEle. É esse consumismo materialista que nós estamos vivendo, irmãos. Nós olhamos, e até mesmo na igreja, e tomara que aqui não está acontecendo, mas nós vimos que aquela pessoa olha para aquela outra pessoa, ela vê o que ela tem e ela quer ter também. Ele não se contenta com aquele fusquinha. Ele quer ter um corcel. É igual, acho. Mas ele vê um irmão ali comprando outro carro que teve a possibilidade. Não, eu também quero, eu vou lá fazer. E faço lá um carnê de 60 vezes para pagar. Mas eu não orei a Deus, mas porque o irmão teve, eu também vou ter. Isso em tudo, desde uma roupa, de um sapato, de alguma coisa assim, porque tem, eu vou ter que ter. Materialismo, às vezes, esses projetos estão na vontade de Deus.
Deus quer me abençoar com isso agora ou não vai querer? Eu uma vez contei aqui, muito tempo atrás, a maioria não sabe. Isso que aconteceu foi verídico, mas até meio engraçado. Um casal de crentes vieram morar num bairro populoso, e chegou lá, instalaram a casa para certinho, e a irmã foi na janela, olhou, todas as casas tinham televisão, entende? E ela não tinha. Aí ela começou, marido, quero uma televisão. Todo mundo tem que ter. E agora, todo mundo tem televisão, só nós que não temos. E ficou enchendo isso. A mulher, não temos condição, não temos dinheiro. Não, mas temos que ter, porque temos que ter. Tá, vamos lá na cidade ver o que nós fizemos lá. E foram lá, e foram numa loja, e no outro, e não dava, e as condições não davam, e era muito caro, e às vezes não dá, porque nós vamos ter que pagar. Daí o vendedor perguntou para eles assim, tá, quando é que vocês têm dinheiro? Nós temos tanto. Isso aí dá para comprar antena. Então tá bom, vamos comprar antena. Antena, mulher, bota a antena lá, pendura a antena em cima da casa, que todo mundo vai olhar. Ou eles também têm televisão. E assim que às vezes acontece, irmão. Nós não nos contentamos. Eu tenho uma televisão 14 polegadas, um exemplo, né? Aí eu vou na casa do irmão, ele tem uma de 20. Vou comprar meus olhos, vou botar. Quanto é que está aí? Aí eu vou na outra, ele tem de 52. Agora já tem de 84, né? Aí eu vou comprar também. Meu Deus. Aí vai na casa do irmão, tem uma televisão na cozinha e uma sala. Eu também vou comprar uma e botar na cozinha. Eu vou comprar e botar em cada quarto do meu filho. Aí nós se empenhamos. Deus, me ajuda, por quê? Por quê? Porque nós estamos fazendo só a nossa vontade, não estamos colocando diante de Deus. O nosso projeto tem que estar diante de Deus. O que é fazer a vontade de Deus, irmãos? Morrer para os nossos pecados que nós amamos. Pecado que nós amamos. Humanamente, carnalmente, pela nossa natureza humana, o pecado é bom. Nós amamos o pecado. Mas nós temos que morrer para os nossos pecados. Nós temos que morrer para o mundanismo que nós amamos. As coisas que o mundo oferece que nós amamos. O mundanismo, aquilo que ele oferece, aquilo que até dita a regra através dos meios de comunicação, rádio, televisão, jornal, internet, é o que rege a sociedade brasileira. Esse mundanismo pecaminoso. E nós nos espelhamos como crente muitas vezes, mas nós temos que morrer para esse mundanismo. Deus, é isso que tu queres. Nós temos que morrer para as tentações que vêm, morrer, desfazer, não fazer com que aquela tentação, ele vá em frente. Para quê, irmãos? Para viver para Jesus. Para fazer a vontade de Jesus. Morrer para os nossos vícios. Quantos vícios que nós temos? Quantos vícios? Eu não falo aqui de vícios só de droga, mas é outro nome que se dava. Dependente químico. Mas é outro nome. Não é só esses vícios, mas outros vícios que nós temos, que não agradam a Deus. Morrer para esses vícios. Não é o irmão Axel, vício da novela, né? Quantos aqui, quem sabe, são viciados em novela ainda na igreja? Quantos são viciados? Que rege a vida. Quantos são viciados ainda em pornografia, na internet? Quantos aqui? Sabe que nós vamos ser julgados pelas nossas obras? Ainda bem que nós vamos ser justificados, não vamos ser, mas que nós sermos justificados, que nós vamos salvos pelas nossas obras que nós fizemos e que ninguém vê. As obras que o pastor faz, vocês não vejam, que vocês fazem e o pastor não vê. Aquelas obras que a tua esposa não vê, o teu marido não vê. Nós vamos ser julgados pelas obras.
Amém? Então, a primeira regra que Jesus diz aqui no capítulo 16. E nós só queremos salvar a nossa vida, mas aquele que perder a sua vida, por amor de Jesus, eu vou me doar mais a Jesus. Eu vou doar, fazer mais a vontade dEle. O que Ele quer que eu faça, qual é a vontade que Ele quer que eu faça para a minha vida. Para que eu possa amar ainda mais Ele. E quanto mais nós deixarmos de nós. E eu falo aqui em todas as áreas, no conforto, em tudo. Para fazer a obra, não porque eu vá me salvar, mas porque eu amo a Ele. Eu não estou perdendo quando eu faço uma visita. Aliás, a Bíblia diz que nós vamos ser julgados pela nossa omissão. O que é omissão? Você é um salvo, mas você não fez nada. Nós vamos ser julgados por não fazer nada. Omissão. Como assim, omissão? Jesus disse, eu tive fome e não me desse de comer. Estava com sede e não me desse de beber. Estava na prisão e não me visitasse. Estava doente e não fosse me ver. Estava nu e não me vestisse. Omissão. Nós estamos pensando só em nós. E quantas pessoas estão aí morrendo, precisando de uma palavra, de um abraço, e nós, tá bom, já estou na igreja, Jesus já me salvou. Omissão! Isso é perder a nossa vida para ganhar a vida eterna. É o contrário do mundo. O mundo nos ensina ao contrário, nos ensina que nós temos que passar por cima. Né? Tem até igrejas evangélicas, porque eu já fui numa igreja evangélica, as igrejas evangélicas, chega lá e eles ensinam a você, irmão, aquilo que tu quer e tu deseja, tu vai lá e tu bota o pé lá e tu determina em nome de Jesus. Aí a mulher deu testemunho, irmã, lá no meu bairro tinha um mercado lá, e eu fui lá, botei o pé e disse, Jesus, esse mercado é meu em nome de Jesus, tira esse dono daqui que é meu. E disse que de algum tempo o dono vendeu e deu para ela o mercado. Aquilo que... Onde é que nós vamos chegar, irmãos? Amém? Primeira regra, é difícil, irmão? Porque como nós gostamos de nós. Não estou falando aqui que nós não devemos descansar, passear, tirar umas férias, não podemos fazer atividades físicas, não. Mas nós temos que cada vez deixar mais a nossa vida, o nosso eu, a nossa vontade, para que nós venhamos amar. Se nós não estivermos fora dessa regra, desse princípio, nós não amamos a Deus. Se você está só pensando em você, no seu bem-estar, na sua vida, os outros que se danem, né? Se você pensar que você só é a que canta melhor, a que prega melhor, então é você que fala melhor, só você, é eu, porque se não tiver eu, nós temos que morrer. Se não tivermos dentro desse princípio, nós não vamos amar a Deus. Amém? Vamos para o segundo? Segundo, Mateus capítulo 10, e versículo 34 e 37. Nós estamos vendo aqui algumas regras para ver se nós amemos a Deus. 10:34. Que diz assim. Que diz assim, 10:34. Não, amém, irmãos? Não pensei que vim trazer paz à terra, mas sim não vim trazer paz, mas espada. 35. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o pai, a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Para um pouquinho aqui. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Ó. Jesus não veio trazer paz à terra. Parece estar contradizendo aquilo que Jesus disse, né? Que nesse mesmo capítulo 14, Jesus, deixa-os a paz, a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo vos dá. A Bíblia diz lá em Hebreus que tenhamos paz com todos, e a santificação sem o qual não verá Deus.
Romanos 5:1, justificados, pois em Cristo tenhamos paz em Deus. É uma paz interior, diferente. Diante da luta, diante da espada. Que espada que ele está fazendo aqui, irmãos? Espada, está falando aqui em divisão. Em divisão. Divisão. Por causa de Jesus, do nome de Jesus, você vai ser morto, caluniado, maltratado, a tua família não vai te aceitar, vai ter divisão, está falando aqui na tua casa mesmo, começa dentro da tua casa, por não aceitar a palavra de Deus, que está em você. Olha que interessante. Fala de divisão, a espada aqui é divisão. Eu vim trazer divisão. Então, quanto mais você ama a Deus, mais para as pessoas que não amam, você vai ser chato. Os teus parentes não vão querer falar contigo, vai ter divisão. Esse crente fanático, esse crente abusado. Porque quando você mais ama a Deus, agora quando você releva tudo, está tudo bom. Ele vem aqui em casa, aí na festa de família, aí ele se reúne aqui. Ô irmão, que bom que você veio, toma aqui uma cervejinha, só um golezinho. Fizemos tudo aquilo que nossa família, não fizemos nada, só um exemplo, né, irmão? Só um exemplo. Aquilo que é pecado, nós muitas vezes, porque não amamos a Deus, nós queremos paz entre a família, mas se nós ficarmos com amarmos a Deus, nós vamos ver os princípios, e nós vamos ter que usar os princípios da Bíblia. Aquilo que é pecado, continua sendo pecado, amém, irmãos? O pecado agora, porque agora tem, não sei se foi aprovada essa lei, tem profissão assinada de carteira de prostituta. Agora não é mais pecado? A Bíblia diz que é pecado. Se tem alguém na nossa família que é prostituta, tem uma carteira assinada, você diz, tá bom, então vai ser aposentado como prostituta. Não, isso aí, a Bíblia está dizendo que é pecado, Jesus está dizendo que é pecado. Quem já viu aqui o filme A Jornada? A Jornada. A Nicole viu. Aconselho que você veja esse filme, A Jornada. É um filme evangélico. Eu aluguei, mas tem na internet, tem. Bota ali A Jornada. Você vai ver o que é esse princípio. Aquilo que era pecado e aquilo que não é. Tiraram o nome de Jesus. Tiraram das escolas. Deus não tem mais na escola, a palavra não tem mais na escola. Então, hoje está assim, aquilo que para ti é pecado, para mim não é. Para ti é pecado, para mim não é. Aí por que tu vai dizer que não é pecado? Por que tu vai dizer que é pecado para ti? Porque isso é pecado, é errado. Não, você tem que dizer, é pecado, porque está na Bíblia, Jesus disse que isso é pecado, isso é digno de condenação. Mas nós não podemos dizer hoje isso. Pensou? Pensou se nós disser isso para dois homens se beijando ali? E vem perguntar e você vai dizer, não, isso aqui é pecado, a Bíblia diz. Mas daí, se nós amamos a Deus, nós temos que dizer a verdade. Nós vamos ter que omitir. Mas daí podemos ser presos, podemos ser levados à prisão. Mas quem é no Evangelho que não foi? Quem é que no Evangelho que não foi morto por causa da palavra de Deus? Porque amava Jesus? Quem é? Vamos continuar. Paremos no 35, né? Vamos 36. Agora aqui é forte também, ó. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Como é que nós... E agora, irmãos? Como é que nós... Deus que tem que estar em primeiro lugar, acima dos nossos filhos.
Nós amamos, nós cuidamos, nós protegemos nossos filhos, nós amamos o nosso pai e a nossa mãe, mas ele não pode impedir que o amor de Deus esteja maior. E se ele fizer coisa errada, nós vamos ter isso aqui errado. Eu te amo, mas isso aqui Deus não se agrada. Deus, você tem que amar a Deus acima do teu amor. Pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu filho, pelas tuas filhas. Amém? Amar-se. O apóstolo Lucas, ele diz ali na sua palavra, ele diz mais forte ainda. Ele diz assim, quem não aborrece o seu pai, a sua mãe, seu filho, sua nora, por amor de mim, não é de aborrece no original, é odeia. Lucas está dizendo assim, quem não odeia, no odiar não está sentido de ódio, a palavra ódio, né? No sentido, mas no sentido de estar em segundo lugar. Né? Aí lembra lá de Jacó. Jacó odiava ou aborrecia a Leia, mas amava a Raquel. Está dizendo que Raquel estava em primeiro lugar. Não estava dizendo que aborrecia ali, está dizendo que ele amava menos a Raquel. Mas no coração dele, em primeiro lugar, estava a Raquel. Mas ele não deixou de amar, de cuidar, de proteger, de ter filho com Leia. De protegê-la, de viver com ela, com alegria, mas o coração dela, em primeiro lugar, estava a Raquel. E assim é a mesma coisa com Deus. A nossa família tem que estar em segundo lugar. Nós devemos amar, cuidar, proteger, mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Porque quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Então, o que acontecia aqui nos primeiros anos do cristianismo, irmãos? O que acontecia aqui nos primeiros anos do cristianismo? Quando a perseguição assolou sobre a terra de Israel, a perseguição aonde, para não morrer, os próprios pais ou filhos entregavam a sua própria família. Ou pediam para que a família negasse a Jesus, para não ser morto. O primeiro imperador romano chamado, que começou essa neblina de terror, foi Nero. Aos 17 anos ele assumiu o poder em Roma, o imperador romano, 17 anos. A história conta que ele era o mais cruel de todos os imperadores. Cruel, tenebroso. Tudo de ruim ele tinha. A ponto de ele mesmo matar a sua própria mãe. Ele começou a reinar no ano 57, no ano 64. Ele decide tocar fogo em Roma. No ano 64, toca fogo em Roma. Manda incendiar escondido, toda Roma é incendiada. Porque ele queria fazer uma Roma nova. E 7 dias de fogo, e 6 noites de fogo incendiou, e dos 14 bairros sobre a região de Roma ali, 10 foram totalmente queimadas. Totalmente queimadas. E apenas 4 foram parcialmente queimadas. 4. E dessas 4, a maioria que estavam ali, a maioria eram judeus e cristãos. Ele usa aquilo ali para dizer que quem tocou fogo foi os cristãos. E começa uma perseguição. A ponto de a história dizer, os estudiosos dizer, que faltou madeira em Roma para fazer tanta cruz. Tanta cruz. Para crucificar os cristãos que amavam a Deus. Por isso, quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Porque quem toma a sua cruz e vem após mim. Quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim, não me ama. Então o que acontecia? Ele disse assim, eu sou cristão, eu não nego o nome de Jesus. Eu não nego a Jesus, então vai ter uma cruz para ti. Aí vinha a família que rejeitava e dizia, pai, não faça isso. Pai,
nós te amamos, Pai, fica conosco, nega Jesus. Ele tomou a sua cruz, porque amava mais a Deus do que a sua família. Eu não posso negar aquele que eu amo. A maioria, as famílias pediam, a esposa pediu, ou o esposo pediu, amor, você tem que cuidar, você que sustenta a nossa casa, nega esse Jesus, você não vai para a cruz. E ele disse, mas eu tomei a cruz de Cristo, eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu amo a Deus, eu amo a minha família, mas eu amo em primeiro lugar a Deus, eu vou morrer, mas eu não vou negar. E aí, se fosse com nós, teu filho ali, pai, mãe, não faz isso, larga a cruz, dobre o teu joelho, adore Nero, e vai ficar bem, vai fazer uma casa nova para nós, vai dar um emprego, vai aumentar o nosso salário, nós vamos viver bem, nós te amamos, pai, nós te amamos, filho, não faça isso, filho, mas eu amo a Deus, é isso que ele está dizendo, que às vezes por amor ao pai ou à mãe, nós estamos, ou ao filho ou filha, nós estamos amando menos a Deus. Amém, irmãos? Está difícil essa palavra? É difícil, né? Eu falei que era difícil. Sei que é a palavra mais difícil que tem de se pregar e de se ensinar, né? Mas é o princípio de toda a Bíblia, amar a Deus. Nós só gostamos de ouvir Deus nos amando, né? Deus nos amando. E Deus nos ama mesmo. Mas o princípio de Deus, Deus nos criou para nós amarmos Ele. Amém? Vamos para o último aqui. O último. Lá em Mateus, capítulo 6 e versículo 5. Não, se eu me enganei aqui, peraí. Não é... Mateus. Capítulo 6 e versículo 24. Mateus 6, 24. Mateus 6, 24, passagem conhecida que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro. Ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e às riquezas, ou a mamon, ou ao dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores. O que você entende aqui? O que nós podemos entender aqui? A própria palavra está dizendo aqui que há dois senhores, Deus e a riqueza. A quem que nós temos servido? O que fala essa palavra em nosso coração? O que está falando no teu coração essa palavra aqui? Que você possa perguntar para você sinceramente no teu coração. Qual é o centro da atenção da minha vida? Qual é o centro da atenção da minha vida, irmão? É o materialismo? É a riqueza? Nessa passagem aqui fala do tesouro, né? Aquele que juntar tesouro na terra, no céu, e vem e culmina aqui com essa palavra. E a Jesus fala ali da comida, da bebida e do vestir. E ele termina dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós buscar em primeiro lugar o reino de Deus é primeiro amar a Deus, irmãos. E quando nós falamos aqui, e estas coisas vos serão acrescentadas, nós todos aqui já falamos, ou a maioria já falou, e nós ouvimos muito falar, e nós falamos, e quando eu li aqui eu entendi, irmão. A Bíblia está falando aqui, não é todas as coisas serão acrescentadas, é estas coisas. Jesus não está falando aqui que todas as coisas vão ser acrescentadas.
A Bíblia está falando, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, estas coisas, que estas coisas que ele está falando aqui? Deus não vai deixar faltar o alimento, o vestuário, para você. É disso que Jesus está falando. Ele não está falando de todas as coisas que você serão acrescentadas. Fala ali daquilo que necessita para comer e para vestir. Aí Paulo lá em 1 Timóteo fala, tendo o alimento, o que vestir e o que comer, estais contente com isso. Estais contente com isso. Vamos ver lá em 1 Timóteo o que é que diz? 1 Timóteo capítulo 6. Primeiro Timóteo capítulo 6. Versículo 3. Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não conforme a sã doutrina da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e de nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfia, injúrias, suspeitas maliciosas, disputas de homens corruptos, de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. De fato, é grande fonte de lucro a piedade com contentamento. Piedade é grande fonte de lucro, a piedade com contentamento. Aquilo que Deus dá, seja grato, agradeça a Deus. Porque nada trouxemos a este mundo e de nada podemos levar daqui. Tendo, porém, o alimento e o vestuário, estamos com isto contentes. Mas os que querem tornar-se ricos, caem em tentações, em laços, em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem aos homens a ruína e a perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro é bom, é importante, nós precisamos, mas o dinheiro não pode ser o teu senhor. Se ele for o teu senhor, você não está amando a Deus. Você tem que ser o senhor do dinheiro. Amém? Se o dinheiro está te dominando a tua vida, você está servindo quem? O dinheiro. Não foi isso lá que Jesus disse? Hebreus 13, 5. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse, Deus, Ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, 5. Se Deus quer te abençoar, amém, vai te abençoar. Mas Deus nunca vai deixar, se você amar a Deus, você ter o que comer e o que vestir. Você não vai passar necessidade. Não busque a ganância própria, busque a Deus. Mas nós temos visto no começo ali falando que isso tem entrado na igreja. A ganância, a igreja cada vez mais rica, quer mais dinheiro. Nós vemos tudo ao contrário daquilo que Deus quer. Nós temos que ter. O crente não pode ser pobre. Isso está ao contrário da palavra de Deus. Nós temos que ser contentes com aquilo que Deus está dando para nós, ser grato a Deus, nós amamos a Deus, Ele vai suprir as nossas necessidades. Amém? Entenderam? 3 regras difíceis aqui. Agora vamos voltar para João, para nós encerrarmos, capítulo 14 e versículo 21. O que tem que fazer para amar a Deus agora? Aqui é o que nós não temos que fazer. A regra aqui é o que nós não temos de fazer para amar a Deus. Amém? Entendemos, né? Isso aqui nós não temos que fazer para amar a Deus. Agora, o que nós temos que fazer para amar a Deus? Capítulo 14, versículo 21, que é o que nós lemos ali. E é o que nós lemos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama é amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então a regra aqui é aquele que tem os meus mandamentos. O que é ter, irmãos? Ter
eu vou falar de 3 princípios rapidinho aqui de ter. O terceiro é consequência dos 2 primeiros. Se nós temos os 2 primeiros, nós temos o terceiro automaticamente. O que é ter? Primeiro, ter é conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Você ama se você conhece. Né? Não me diz aquele assim, eu vi aquela pessoa lá e me apaixonei, me apaixonou. Foi amor à primeira vista. Não existe. O amor vem com o tempo, com o conhecimento. Não é verdade? Quanto mais nós conhecemos a pessoa, nós vamos amar ou não amar. E quando nós estamos namorando, nós estamos conhecendo, eu te amo, depois de noivado, as coisas vão se conhecendo, depois caso, agora tu faz isso, tu faz aquilo, e aí vamos nos adaptando àquilo ali, né, e vamos conhecendo, e através do conhecimento, e através de Deus, nós vamos amando mais aquela pessoa ali. Nós vamos amando mais aquela pessoa ali. E quanto mais nós amamos aquela pessoa, mais nós queremos estar com ela. Então, o ter é conhecer. Como é que nós conhecemos a Deus? Através da palavra de Deus. Primeiro, eu tenho que amar a palavra de Deus. Se eu não amo a palavra de Deus, eu não amo a Deus. Amém? Eu tenho que amar. Aí amar, o apóstolo João fala em Apocalipse, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. Então nós temos que procurar ler a palavra de Deus para conhecer a Deus. Nós temos que ouvir a Deus, conhecer a Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos amá-lo. Mais nós vamos ver a nossa miséria, a grandeza de Deus, nós vamos sentir mais o amor dele por nós. Então esse é o primeiro princípio para nós amarmos, ter os mandamentos, amar a palavra de Deus, amar ouvir, amar ler, amar buscar a Deus, amar a palavra de Deus. Segundo, depois de nós conhecermos, nós temos o segundo passo, para que nós amamos a Deus, nós temos que orar. A oração é o segundo princípio, porque se nós não oramos, nós não amamos a Deus. Porque a oração é o elo que nos liga a Deus. A oração. Claro que tem 2 tipos de oração. Tem a oração monóloga. Oração monóloga, que é a oração, não é essa que eu quero falar aqui, não é essa que diz que ama a Deus, é aquela oração que só uma pessoa faz. Né? Oração individual. Qual pessoa? Como nós temos na igreja aqui. Né? Quando o Walter abriu o culto, fez oração pelos enfermos, oração de intercessão. É só nós que falamos a Deus, não é? Oração individual. Senhor, abençoa, cura, abençoa esse culto. É oração monóloga, individual. Essa oração é um tipo de oração monóloga, oração individual, onde só uma pessoa fala. Mas essa oração de nós amarmos a Deus é chamada de diálogo. Diálogo é entre 2 pessoas. Então, quando você ora a Deus, você fala a Deus e Deus ouve. Deus fala e você ouve. Você fala e Deus ouve. Deus fala e você ouve. Você fala e Deus ouve. Esta é a oração daquele que ama a Deus. Estão entendendo? É isso que você ora? Você faz a oração monóloga, só individual, só você? Você já conversou com alguém que só fala? Foi na casa. Às vezes nós temos visita, a irmã Sandra, entramos no carro, a Sandra disse, meu Deus, eu sou faladeira. A Sandra falou, eu sou faladeira. Eu falo bastante. Mas aquela mulher me enganou. Não deixou eu falar. Não. Você conhece alguém assim? Não, lá não. Sem intervalo nenhum, né? Aí você quer dar uma opinião e ela já corta na metade, né? Quantos conhecem aqui, né? Meu Deus. Aquela oração intercessória ali, ela é válida, né?
igreja, mas essa oração de nós amarmos a Deus é individual, irmãos. É quando nós dobramos nosso joelho sozinho, só nós e Deus. Essa oração vai fazer com que nós tenhamos um diálogo, que nós falamos nossa vida para Deus, e Deus está nos ouvindo. Agora nós vamos parar um pouquinho, fechar nossos olhos, deixar Deus falar, e nós vamos ouvir. Depois nós vamos falar, Deus vai ouvir. Deus vai falar e eu vou. É um diálogo. Isso é a oração. Quem tem, que ama a palavra de Deus e ora a Deus, este ama a Deus. Então, 2 princípios. Se você não tem prazer da palavra de Deus, não lê a Bíblia, você não está amando a Deus. Se você não ora desse jeito, você ainda não ama a Deus. Não é eu que estou dizendo, está aqui. Ó. Aquele que tem os meus mandamentos, tem os mandamentos e os guarda. Esses 2 mandamentos aqui são princípios. Nós conhecemos a palavra e nós orarmos. Então, não tiver esse princípio, nós temos que começar agora a buscar. Quem é que faz isso? O Espírito Santo ajuda. Só Ele pode nos ajudar a nós amarmos, a ter o desejo, a sentir que é Deus falando conosco, quando nós ouvimos, quando nós falamos, aí nós vamos orar, vamos ter um diálogo com Deus, nós vamos contar ali as nossas misérias, a nossa fraqueza para Deus. Ninguém sabe, nem a esposa, nem o esposo, nem o filho, nem o pai, não sabe. E eu entrego para Deus, e eu vou ouvir agora. 5 minutos, fecha. Pode até dormir, Deus vai te acordar. 5 minutos. Você vai ver Deus falar com você. Você vai falar. É diálogo. Se não está acontecendo isso, você só está tendo Deus como um Papai Noel. Você só quer. Você não está amando. Você não ama Ele. Aí, através desses 2 princípios aqui, irmão, cria o quê? Um sentimento. O amor é sentimento. Você cria um sentimento de amor por Deus. E quando você cria esse sentimento de amor por Deus, esse sentimento de amor, vai fazer tudo aquilo a qual você ama, e Ele te ama. Aí diz que aquele que tem o meu mandamento e guarda, aí você guarda, aí você observa, você aí cumpre os mandamentos, você segue os mandamentos, você obedece aos mandamentos, porque você ama a Deus. Você não faz coisa obrigatória, mas você faz porque você o ama. O ama. Você faz por amor, não por obrigação. Aí você procura seguir os princípios da palavra de Deus, porque você ama a Deus acima de tudo. Ou vai vir, não sei se Jesus vai vir agora, mas se vier daqui a 100 anos, a maioria daqui não vai estar aqui. Mas no decorrer desse tempo, vai vir enfermidade, vai vir morte, vai vir desemprego, vai vir tempestade, vai vir luto na tua vida, na minha vida. E aí, será que nós amamos a Deus? Será que essas circunstâncias que vão surgir vão fazer eu abandonar Deus? Eu não quero mais Deus. Ou por que Deus deixou? Por que Deus fez acontecer? Não. O amor de Deus está em primeiro lugar. Por isso Paulo diz em Romanos 8:29. Portanto, que agora... Esqueci. Sabemos que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas. O que Paulo não está dizendo aqui? Ele não está dizendo que é só as coisas boas. Paulo está dizendo, só as coisas boas contribuem. Está dizendo que todas as coisas ruins que vão vir sobre a nossa vida, vão contribuir para aqueles que amam a Deus. Se você ama Deus, você vai passar por luta, por dificuldade, mas aquilo vai contribuir, porque você ama a Deus, vai contribuir para o teu bem, para a tua permanência, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Um exemplo bem claro aqui. Pedro foi levado à prisão. Ele estava preso? Para nós sim, mas para Deus, diz ali na palavra de Deus, que Paulo estava sendo guardado na prisão. Guardado na prisão. Para ser morto no outro dia.
Deus disse que ele estava sendo guardado. Para nós estávamos lá, Pedro está preso, na prisão. Paulo vai ser decapitado amanhã, porque alguns dias atrás Tiago foi decapitado, agora amanhã vai ser Pedro, vai ser decapitado. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo diz que ele estava sendo guardado. Aquela prisão ali estava contribuindo, aleluia, porque Pedro amava a Deus. Se você ama a Deus, então você cumpre os seus princípios, e você aí ama a Deus, guarda os seus mandamentos, você observa os seus mandamentos, você procura fazer aquilo que a Bíblia te ensina, aquilo que a Bíblia te pede. Vamos ler o 21 para encerrar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Tem. Amar a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus, ler a palavra de Deus, conhecer a Deus, orar a Deus, diálogo, não é monólogo. A palavra que é difícil, né? Achei. Veio aqui, monólogo. É individual. Monólogo é individual, é aquilo que nós fizemos na igreja, coletivo, a intercessão, mas Deus quer diálogo com Ele. Oração, leitura da palavra, amar a palavra, oração. E aí vem o terceiro princípio, que é o princípio de nós, então, guardarmos as suas palavras. Seguir a sua palavra. Guardar é seguir. Botar em prática, observar, obedecer a sua palavra. Vamos rever a nossa vida espiritual. Vamos rever a nossa vida quanto ao nosso eu, quanto à nossa família e quanto às nossas finanças. O que está no nosso coração. Porque nós queremos amar a Deus. Amém? Fique de pé. Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Qual dessas duas perguntas que eu vou fazer você crê mais? Uma, no Novo Testamento, uma está na Bíblia e outra não está. Mas qual dessas duas você crê mais? Você está buscando a felicidade do crente, a tua felicidade? Ou você está buscando a santidade dos salvos? Qual que a Bíblia nos ensina no Novo Testamento? É a felicidade nossa, do crente, ou a santidade dos salvos? Curve a tua cabeça, vamos orar a Deus. Maravilhoso Deus. Que as tuas ovelhas possam ter ouvido a tua voz. Que os nossos corações, Senhor, possa sair daqui desta noite, Deus, ao menos questionando, ao menos para colocar em prova isso que o pastor falou. Eu preciso te amar verdadeiramente, Deus. Eu preciso te amar conforme o teu mandamento. Com todo o meu coração. Com toda a minha alma. Com toda a minha força. E com todo o meu entendimento. Ó Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a cumprir o teu propósito. Nós sabemos que é difícil pela vida que estamos vivendo, pela sociedade ao qual estamos vivendo. Por isso, Senhor, precisamos de Ti, Espírito Santo. Espírito Santo, Tu és por nós, em nós.
ao Deus que está sobre nós. Obrigado, Senhor. Espírito Santo nos ajuda, para que nós possamos te amar, como nos ensina a tua palavra. Amém.